Olá, pessoas bonitas, eu tô aqui para continuar a nossa conversa e eu estou aqui com o professor Luiz Vicente Ferreira, neurocientista, que está falando um pouco sobre o espectro autista, sobre alimentação, a importância do diagnóstico, a professora Cassiana Bernardi, neuropsicopedagoga, e nós vamos continuar aquele assunto que vocês já acompanharam. E aí você já falou mais ou menos aqui para mim quando foi que surgiu esse seu interesse pela neurociência, né? E por quê? Mas isso aí você tinha... Pode falar da idade ou não posso falar? Né? Olha, eu já passei de meio século, né? Isso já tem uns 20 anos, mais ou menos. Que você começou a estudar sobre isso surgiu com o meu contato com a doutora Maria Valeriana Lemes Ribeiro, a fundadora da neuropediatria no Brasil, da Unicamp. E em contato com ela, ela começou a estudar a configuração do meu cérebro, porque ela queria entender como um cérebro que tem uma boa memória, uma boa inteligência, avançou na comunicação, porque, como você disse, eu sou um exemplo de investimento em habilidades, sim, de vitória, de luta, mas isso foi uma história de vida. Então, a parte de letras e tradução me permitiu entender e interpretar com rapidez. Eu fui fazer depois biologia para entender melhor o cérebro. Fui fazer biomedicina para entender a parte de alimentação, a parte de funcionamento, porque tudo isso começou a intervir. Eu comecei a fazer descobertas que modificaram a minha saúde. Você me falou que você fez o teatro para melhorar a linguagem, você fez também as letras, né? Então, aonde você tinha uma dificuldade, você foi lá e trabalhou isso para tornar essa dificuldade uma habilidade. Sim. Então, quer dizer, você pegou um diamante bruto e foi lapidando, lapidando, e hoje a gente tem essa preciosidade aqui. Então, gente, é possível. E é isso que é importante, é a gente ter a humildade e a inteligência de perceber quais são os nossos pontos que precisam ser trabalhadas, as nossas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Então, é a aceitação, né, que faz Exato. isso. E aí você pegar isso e promover uma melhoria a ponto de você transformar uma dificuldade em habilidade. Isso é fantástico. E assim, eu tenho que te dar mais uma vez parabéns para isso, porque além de você ter feito isso com você, hoje você ensina isso, né? E um dos motivos da pesquisa tem a ver com isso, porque a minha irmã mais velha, também deficiente intelectual, ela me ajudava muito nesse sentido, porque eu conseguia, para ajudá-la, eu tive de desenvolver habilidades em mim. Então, a minha irmã, geneticamente deficiente intelectual, com muitas limitações. Então eu pensei, eu preciso ajudar o outro. Foi um dos motivos de me tornar professor, porque eu já tinha formação em tradução. Falei, não, preciso agora levar isso adiante e superar essas limitações com linguagem no meio social. Então, os meus alunos, quando eu comecei a ministrar aulas em São Vicente, na Vila Margarida, numa área de periferia, eles percebiam isso, eles evitavam fazer barulho, arrastar cadeiras, ou seja, às vezes nós achamos que as crianças têm dificuldades, não, são os adultos. Uma criança brinca bem com outra, independente da limitação, ela vai procurar uma maneira de se adaptar. Então eu penso que a sociedade precisa ter esse olhar, ao invés de vamos ensinar inclusão para as crianças, precisamos ensinar inclusão para os adultos. Outro ponto que você falava era do diagnóstico precoce. Então eu queria ser mais uma voz nisso, porque imaginem quantas crianças, quantos dons, quantas pessoas com a minha oportunidade nós teríamos na sociedade se elas fossem descobertas desde muito cedo. Porque com 3 meses você já começa a observar a criança que não interage no olhar, aquela que não sorri, ou seja, algo da emoção. Com 1 ano, a linguagem, 2 anos, as estereotipias, ou quando não há essas estereotipias. E aí promover também a questão da alimentação. O que eu devo tirar? Porque eu fiquei 20 anos tomando um medicamento que depois eu não precisava. Era só ter trabalhado a alimentação, um antialérgico poderoso, e poderia ter me dado um problema maior.
Então, por muitos anos, eu percebi que tomando medicamentos antialérgicos, por hora alguns medicamentos para dormir, que não seriam necessários se houvesse um diagnóstico precoce, uma maior orientação, se tivessem dito para minha mãe que eu tinha, para os meus pais, que investiram no meu lado cognitivo, mas e o meu lado saudável? Pois é, isso é uma coisa que assim, eu inclusive, né, pesquisando e lendo um pouco sobre você, porque eu fiquei assim encantada, gente. Eu fui ler o seu currículo ali e aí eu vi que você recentemente fez uma especialização em nutrição, avaliação em bioquímica e o tema era a nutrição do autista. Então, já que você estudou, se aprofundou nisso, eu queria que você também abordasse um pouquinho sobre essa questão da importância da nutrição, né, nesse caso. Feliz, Maria, de você ter essa preocupação, porque poucas pessoas ousam a transitar por isso, por ser polêmico, mas precisamos. Então, vejamos, na sala de aula hoje, você vai ter numa escola com 1000 alunos, você vai ter em torno de 200 pessoas, 200 crianças que carecem de alguma inclusão. E aí vai desde todos os dias dificuldades, defasagens, deficiências. Só de síndromes, principalmente aqui na região que nós estamos, existem pelo menos 30 pouco estudadas. As pessoas estão acostumadas com falar só de dislexia, autismo ou síndrome de Down, padrão. Só que existem outras e existem pessoas que têm 2 ou 3 as comorbidades. Desde alimentação, medicação, sono. Então, na área de neurociências, eu tirei uma lição que é o que eu chamo de ASAS. Alimentação, que há uma diferença entre alimentação e nutrição. Então, alimentar, manter o corpo, mas nutrir, ou seja, quais são os nutrientes que de fato eu preciso. E aí eu estudei com a doutora Andrea Torres, que eu comentei com você, e ela tem comprovações, constatações na Europa recente, na Finlândia, no Portugal, de que nós precisamos de 45 nutrientes por dia. Então, algumas pessoas ingerem demasiadamente alguns nutrientes e ficam com carência de outros. Isso vai impactar no comportamento das pessoas do espectro e de todos os demais. Então, a alimentação, 45 nutrientes ao longo do dia em pequenas quantidades. Então, nós vemos às vezes a mãe fazer um prato desse tamanho de alimento para uma criança, e o estômago dela do tamanho da mão. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Depois, então, ASAS, A, alimentação, S, sono. Então, muitas crianças, principalmente agora nesse período pandêmico, estão indo dormir às 2 horas. E aí, para quem estudou biologia, biomedicina, medicina, sabe que o cérebro começa a liberar melatonina, né, o hormônio do sono, a partir das 2 horas. Só que, se o sono for interrompido a partir disso, ela dormirá e nós não teremos a faxina no cérebro. Estou usando uma linguagem para que todos entendam. Sem essa faxina, não há fixação do aprendizado. E aí a criança acorda com muito cortisol, fica mal-humorada, não presta atenção. Então, essa questão da alimentação, do sono, o horário também. Então, as nossas aulas no Brasil começam às 7 horas. Na Europa, às 9, porque o cérebro começa a acordar a partir de 8h30. E aí, na hora do acordar, você olha no hotel, o que há num hotel quando você vai para o café da manhã? Você tem um verdadeiro almoço. E aí você tem água com pH 7. Depois você tem suco cítrico para poder, com a pitialina, né, a amilase, fazer a limpeza do corpo. Aí você tem uma fruta. Que fruta? O mamão. Mamão para poder limpar intestinos. E o que isso tem a ver? Nós pensamos só na parte neurônios no cérebro, mas nós temos neurônios nos intestinos. Então, os intestinos funcionando bem, eu terei um bom humor, maior concentração, ou seja, as funções executivas superiores que eu preciso para aprender. Atenção, foco, memória. Então, isso depende da alimentação, sono, cuidado com os intestinos. A esse respeito, eu fiz um estudo, por isso de aprofundar, né, na área de alimentação, nutrição, bioquímica, porque eu queria entender o funcionamento do cérebro do autista e das demais crianças. Então eu disse alimentação, o sono, porque vai impactar no humor, e
alguns antioxidantes que precisam, algumas vitaminas. Eu vejo crianças que o médico que tem essa visão sistêmica, esse médico receita algumas vitaminas, ele faz o quê? A limpeza das terminações nervosas. Então, por exemplo, quando há uma maior ingestão de vitaminas do complexo B, principalmente a B12, que faz uma faxina nas terminações nervosas, diminui a agitação, diminui o nervoso, melhora a concentração. Quando ingere outras vitaminas, a criança tem menor oxidação. Então, tudo isso promove o quê? Diminui essa inflamação cerebral, há uma melhor aprendizagem, melhora a qualidade de vida. Então, alimentação, sono, depois atividade física e neuróbica. Então, o que é isso? Nós estamos no mundo da pandemia, tudo que você quer procura no Google. E nós estamos perdendo o quê? A criatividade, a inventividade. Então, eu preciso estimular habilidades das crianças. Como? Então, vamos trocar o relógio de mão, vamos escovar os dentes para ela ter outras habilidades que promovam a criação de novas conexões neurais. Então, ZAS. E o último S, projeto de vida. Eu penso que o que me trouxe ao sucesso, né? Então, o sucesso não é ficar rico, sucesso é estar bem e atingir o seu sonho. Então, toda criança precisa acreditar no seu sonho e ter pessoas que promovam a atingir esse sonho. E esse diagnóstico precoce, alimentação, sono, atividades, projeto de vida, isso promove uma mudança e essa pessoa vai ter o quê? Ela vai ser um instrumento do Criador para melhorar outras vidas na Terra. Posso chorar agora ou daqui a pouco? Eu estou toda arrepiada, é impressionante, porque é justamente isso. A partir do momento que você tem um sonho, você tem um projeto de vida, você tem um propósito, e aí você tem tudo isso que você falou antes, que é a alimentação, que é o sono, que é uma atividade, né, para você poder sair dessa mesmice, dessa rotina que está todo mundo imerso hoje, né? Aí você realmente consegue expressar a humanidade, o ser humano que você veio para ser nesse mundo, que o Criador colocou a gente aqui para se desenvolver, para evoluir. Por exemplo, alguns alimentos que eu ingeria e que tinham impacto na minha maneira de ser, de pensar, que ao tirar esses alimentos eu diminuí a inflamação, emagreci. Então hoje existe, inclusive em Santa Catarina, um laboratório que ele faz o estudo da sua microbiota